Bem, gente, meu nome é Romário Oliveira, sou do curso de Licenciatura em Artes Visuais. E nesse vídeo post, o objetivo é apresentar um pouco da importância do programa do Resistência Pedagógica, o que foi apresentado, nesse subgrupo aí de artes visuais. E nesse primeiro momento, nós tivemos lá no início de 2022 reuniões de planejamento que aconteceram no Museu de Arte Contemporânea, no antigo Palacete das Artes. E a partir dali tivemos leituras dos textos das correntes teóricas que permearam o projeto, entre elas a decolonialidade, o antirracismo, a perspectiva de uma pedagogia histórica crítica, emancipadora e estimulante do pensamento crítico. E a partir disso fomos para o conhecimento dos grupos de trabalho nas escolas, na qual meu trabalho foi no Colégio Polivalente de San Diego, com foco nos anos finais do ensino fundamental 2, com a professora Carla Cupertino como preceptora e a professora Samira Stein como orientadora do projeto. Então, partindo dessa premissa, que a gente teve desse projeto guiado por um contexto decolonial, antirracista, como foi pontuado, a gente adentrou diretamente nesse processo de regência, onde na primeira etapa dela trabalhei numa sequência didática que apresentava aos estudantes um pouco do universo da cultura indígena, tanto pautado nessa questão da Lei 11.645, quanto nesse momento de retomada cultural, de avanço nos direitos de populações que são negligenciadas, tanto pela política de um contexto macro, mas também dentro do contexto da educação, da arte, da cultura. Mas o que foi importante mesmo foi pensar esses conteúdos de maneira expositiva, com aulas abordando conhecimentos dessa população, focados sobretudo nessas manifestações plásticas que eram desenvolvidas através de laboratórios criativos, que visavam tanto a leitura de imagem, a interpretação delas, o pensamento crítico ao refletir sobre o que essas imagens representavam, quanto por apresentar modelagem, pintura, desenho, pautados aí em técnicas de pintura têmpera com elementos naturais, ou seja, a pintura feita a partir de tintas que eram produzidas com a miscelânea de ovos, com cúrcuma, com carvão, com urucum, a fim de ter essa plasticidade aí, essa expressividade desenvolvida pelos estudantes no campo aí das artes visuais. Bem, dando continuidade, nós entramos num módulo, que era o módulo sobre a cultura afro-brasileira, manifestada através da perspectiva das religiosidades de matriz africana e afro-brasileira, no qual a gente começou a estudar um pouco dos itãs, que são as histórias próprios iorubais, pautados no livro de mitologia dos orixás do Reginaldo Prandi, que contém algumas ilustrações do Pedro Rafael, e a partir dessas ilustrações e dos textos, a gente pensou o conceito de visibilidade proposto por Italo Calvino, escritor e jornalista italiano, que vai trazer isso como uma das premissas para a educação desse milênio, da gente estimular essas visualidades, essas visibilidades também na mente e na produção de criatividade e imaginação dos estudantes, E esse processo se culminou num laboratório criativo, onde a gente experimentou essas técnicas, através desse desenho mais livre, que acabou resultando em uma leitura por parte dos estudantes de uma limitação técnica, como se não soubessem desenhar ou pintar, e a partir disso a gente foi então introduzindo elementos da sintaxe visual, pensando aí esse alfabetismo visual atrelado ao alfabetismo textual, pensando aí ponto, linha, forma, textura, a gente precisou dar uma pausa no trabalho por conta aí do desenvolvimento de uma escrita de um artigo que foi apresentado no Encontro Nacional das Licenciaturas, no qual tive a honra de receber a premiação pela região Nordeste, e esse trabalho triangulava aí experiências do RP, com estágio, com esse compromisso decolonial antirracista, que teve frutos como o primeiro encontro de arte e educação da EBA, que a gente apresentou, e logo em seguida caminhamos já para o final do nosso processo no RP, que girava em torno desses encontros lá no MAC, no Museu de Arte Contemporânea. E uma das reflexões que fica enquanto desafio também é pensar que a gente precisa de estrutura, a gente precisa de material para que esses trabalhos sejam desenvolvidos na linguagem de artes, e a linguagem de artes visuais, sobretudo, seja respeitada dentro desse ambiente também do eixo temático das linguagens, como campo científico, campo de desenvolvimento humano, sobretudo.